Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a comunicação intuitiva com os animais. É um assunto que cada vez mais a gente vê, a gente vivencia isso, né? Muitos profissionais trabalhando com isso. Então, eu acho que um vídeo explicando um pouco sobre esse tema, né, que traz muitas dúvidas, seria legal. Então, vamos lá. Antes de começar, eu vou contar um pouquinho sobre mim, como que eu me tornei, né, esse canal que permite essa comunicação com os animais. Muitas pessoas já sabem. Eu passei por uma situação em que uma cachorrinha muito querida minha faleceu, passou para o outro lado. E na minha ânsia naquela época, isso já vai fazer uns 6 anos atrás, mais ou menos, é isso aí. Na minha ânsia de saber o que acontece, realmente os animais têm espiritualidade, eles reencarnam, enfim, eu não tinha muita noção, apesar de ter sempre acreditado que existe a vida pós-morte, eu não tinha as respostas. E a gente sabe que quando o universo percebe que você quer saber alguma coisa, que você busca alguma coisa, ele traz para você. Basta a gente prestar atenção. Enfim, conheci uma canalizadora fora do Brasil que trabalhava com isso e por indicação de uma outra pessoa que também teve uma sessão com ela e me indicou essa pessoa. Eu entrei em contato e essa pessoa fez sessões com a minha cachorrinha que já tinha sido, já tinha desencarnado, e descobri que além deles terem espiritualidade, reencarnarem e tudo mais, ela se comunicava com essa minha cachorrinha e trazia as mensagens que a minha cachorrinha tinha para mim, a energia dela. Mas o papo de espiritualidade vai ficar para outro vídeo. A gente vai entrar na comunicação animal, é só para vocês saberem como eu cheguei até aqui. Mediante isso, eu como uma médica veterinária, clínica, comecei também a buscar esse lado mais espiritual, esse lado diferente, né? E comecei a trabalhar com terapias holísticas e uma coisa leva a outra. Até começar a trabalhar com constelação familiar, terapias sistêmicas, terapias integrativas, e uma coisa vai levando a outra, até que eu, graças a toda essa minha história, que eu tô resumindo aqui horrores, eu comecei a entender, a perceber que eu era capaz, que todos nós somos capazes de fazer essa comunicação. Porém, antes disso, eu fiz um curso de comunicação intuitiva com a professora e médica veterinária Fernanda Pimenta. Foi a pessoa que abriu as portas, com o curso dela abriu a minha mente, eu pratiquei e eu percebi que funcionava, que eu conseguia. Enfim, continuei praticando, continuei confiando naquilo que vinha até mim, na informação, e comecei a trabalhar com isso. Primeiramente, com animais de pessoas conhecidas, né? Tanto encarnados, ou seja, em vida física, quanto desencarnados. E fui vendo que as coisas batiam, que dava certo, que era aquilo mesmo. Enfim, o universo foi me trazendo as provas que eu precisava para saber que eu estava no caminho certo. E assim eu passei a integrar como vamos chamar de essa missão aos meus serviços como uma médica veterinária integrativa, sistêmica, enfim, que olha além da parte física, clínica, cartesiana. Foi todo um trabalho, né? Criar essa confiança, partir para exatamente clientes e não mais animais conhecidos, enfim, todo um processo. Mas a gente está aqui para falar sobre a comunicação, e o que eu vou estar falando aqui é a minha experiência, é o que eu passei, o que eu aprendi, o que eu li, o que eu estudei, o que eu me aprofundei. Não existe verdade soberana sobre nenhum assunto. E se existe, ninguém nesse planeta tem o conhecimento de tudo. Então,
Cada canalizador, cada comunicador intuitivo vai trabalhar de uma forma, vai abordar de uma forma, pode ter uma visão semelhante ou diferente. Então, o que ocorre aqui é a minha experiência, o que eu passei, o que aconteceu comigo, as minhas histórias, os meus processos que me tornaram quem eu sou atualmente, né? Uma pessoa que se sente capaz de falar sobre o assunto, falando sobre a minha experiência. Isso não quer dizer que seja a verdade soberana para os outros, né? Vamos deixar bem claro. Então, vamos lá. O que é a comunicação intuitiva com os animais? Também chamada de conexão entre espécies, ou seja, espécie humana, espécie animal não humana, porque também somos animais, mas somos animais humanos. Conexão animal, conexão entre consciências, tem vários nomes. Mas é assim, para mim, o que ressoa é comunicação intuitiva, porque o canalizador, ele intui, ele sente, ele transforma aquela energia, e a gente sabe que energia é informação, isso a física quântica, a física explica, então não é nenhum esoterismo, misticismo, ocultismo, magia, enfim. Toda a energia é informação. A energia é o agora, é o que existe. Então, na verdade, a gente tem acesso a todas as informações, basta a gente se permitir. E tudo isso é um processo. Ninguém nasce sabendo. Raros nascem sabendo de quase tudo. Mas, enfim. Então, assim, a comunicação intuitiva é um processo telepático, tá? É uma canalização. Ou seja, o comunicador é um canal. É como se a gente recebesse blocos de informações, tá? E esses blocos de informações, a hora que nós, canalizadores, passamos verbalmente ou para o papel, enfim, passa para o tutor, passa para o dono do animal, a gente é como se decodificasse aquilo que vem. A gente sente e transmite em nossas palavras para ser entendível para o tutor aquilo que o animal gostaria de se comunicar. Todos os seres neste planeta se comunicam e não é pelo fato deles não usarem a parte linguística verbal que nós usamos que eles não se comunicam. Eles se comunicam, aliás, das formas mais variadas e a gente, na verdade, é muito atrelado somente à comunicação verbal. A gente é muito dependente disso. A percepção dos animais mediante expressões, vibrações energéticas, situações é enorme. Isso eu falo, englobo todos os animais, né? Então, eles já têm essa capacidade grandiosa, expansiva de comunicação e de estarem abertos a nós, seres humanos, mais cartesianos, que acham que é só a hora que eu escrever e falar e a pessoa entender a minha língua, ela vai me entender. Né? É que, na verdade, precisamos transmutar, modificar essa forma de pensamento e entender que tudo se comunica. Tudo é uma rede de comunicação. Basta a gente confiar, entender, assimilar e não começar a ter crenças limitantes, bloqueios, né? Mas, enfim. Então, essa canalização acontece entre o comunicador e o animalzinho em questão. E aí acontece, vamos dizer assim, uma tradução dessas informações. Acontece essa conexão entre as energias, né? E como eu falei, energia e informação. Muitos comunicadores trabalham na hora. O que eles estão sentindo, eles estão passando ali, no atendimento para o tutor. O meu trabalho é um pouco diferente. Eu faço eu mesma no meu recolhimento espiritual, vamos dizer assim. Eu me interiorizo, eu pacifico a minha mente e peço licença e entro em contato com a energia do animal. E dali eu solto e o que vier, eu não coloco filtros. Eu deixo vir todas as impressões. As impressões, as informações, a comunicação, ela pode se dar de várias formas. Ela pode vir como cheiros, gostos, imagens, palavras, enfim, até metáforas, né? Tem coisas que vão passar pra gente, os animaizinhos vão passar pra nós, e
a gente não vai entender. Muitas vezes até o tutor que vai receber essa mensagem do animal depois talvez não entenda, mas para eles é a visão deles, é o que eles querem passar, é o que importa. E como eu falei, existem diversas formas. Assim como a mediunidade, aliás, todos os seres humanos têm sensibilidade, sensitividade, mediunidade. E cada qual com a sua, né, diferença. Tem uns que psicografam, tem uns que sonham, tem uns que sentem, tem uns que pressentem, tem uns que recebem. Isso para as pessoas que acreditam nisso. Porque se você não acredita, esse vídeo não é para você. Agora, para as pessoas que ressoam como verdade essa questão da sensibilidade, da sensitividade, todos nós temos este campo. Só que às vezes a gente fecha, às vezes a gente bloqueia, como eu falei, através de crenças limitantes, através de e se, ah não, é da minha cabeça. Isso é o que mais bloqueia. Mas é normal isso ocorrer no processo. Depois a gente começa a confiar que aquilo acontece, que aquilo está sendo real, né? Então, a comunicação, ela acontece exatamente de várias formas. Nunca é a mesma forma. Cada animal tem sua forma de se comunicar, assim como nós. Eu posso me comunicar melhor falando e outra pessoa escrevendo, né? Outra pessoa desenhando. Cada um tem a sua forma. Isso também os animais não humanos têm sua forma de se expressar. Eu falo muito para os meus clientes e os tutores, né, dos animaizinhos que eu entro em contato, tanto os encarnados e desencarnados, que eles vão passar o que eles precisam passar, o que eles querem passar. Tem uns que são diretos e retos no assunto, tem uns que brincam, tem uns que são mais sérios, tem uns que são de poucas palavras, tem outros que são de imensas palavras, tem uns que, enfim, passam de várias formas, e a gente capta de várias formas, né? E aquilo que às vezes também não faz sentido no início, pode vir fazer sentido lá na frente. Muita gente me pergunta, então, né, também, como que se dá o processo? Aí é o que eu falei anteriormente, cada um tem uma forma. Eu gosto de me recolher e fazer a sessão, e depois eu envio essa sessão para o tutor. Já fiz sessões ali na hora com o tutor na minha frente, já fiz. Mas eu não gosto assim, esse meu trabalho, não gosto da interferência que pode causar, porque muitos tutores se emocionam e você acaba, assim, essa é a minha forma, tendendo peraí, ele tá chorando, ele tá muito emocionado, e isso pra mim me desliga da conexão. Porque eu começo a prestar atenção na reação do tutor. Então, quando eu faço no meu cantinho, da minha forma, eu estou inteiramente voltada para esse animalzinho, para tudo que ele queira passar, né? Carla, o que você ouve? É voz? É o que eu falei. Não é voz, não é a minha mente falando comigo, as vozes na minha cabeça. Não. São como muitas vezes imagens, frases vêm, palavras. Já aconteceu exatamente de eu ver situações, ver locais ou não. Isso depende muito. Eu achava que era de uma forma e desde que eu comecei nessa jornada, eu tenho me deparado cada comunicação tem uma novidade, tem uma coisa diferente. O que eu falava, não sabia que era assim. Uau, que diferente. Então, assim, cada uma é de uma forma. E eu acho isso lindo, essa variedade. Exatamente, não é tudo do mesmo, né? Uma coisa importante é que todos perguntam, mas você nasceu com esse dom? Não. Tem gente que sim, tem muitos comunicadores, principalmente aqueles que eu até falo em outro vídeo, sobre escritores que lançaram seus livros contando sua trajetória. Tem gente que desde pequena se comunica com a árvore, com o mosquito, com o papagaio, desde neném. Eu não. Eu comecei depois que exatamente essa história da minha cachorrinha aconteceu comigo. É como se tivesse feito um shift no meu cérebro e eu comecei a olhar de forma diferente, a entender que sim, eu também era capaz. Por que fulaninho é mais capaz do que eu, né? Então, todos nós
Todos nós somos capazes de nos comunicar com os animais e também nos comunicar entre nós, seres humanos. Quantas vezes você já teve uma sensação, uma conexão com uma pessoa especial, a pessoa te ligou quando você estava pensando nela, sabe todos esses exemplos? É possível. Então, assim, não é só o homem, né, o animal humano com o animal não humano. Você pode se comunicar com os minerais, com os elementais, com as plantas. As plantas têm um poder de comunicação impressionante. Mas, exatamente, cada um vai para aquela área que mais ressoa, né? Todos nós somos abertos a esse tipo de comunicação. As plantas comunicam entre si. E pra gente elas estão só lá parada, né? Só balançando no ventinho. Então, é importante, primeiramente, todos podem fazer isso. É um processo. Né? Não é uma coisa que acontece. Às vezes sim, tem gente que acorda no dia seguinte, sonhou, uau, me comunico. Mas geralmente é um processo onde você passa, você se aprofunda, você acredita e você bota para acontecer. Tudo, na verdade, na vida, a gente treina, a gente melhora, a gente se aprofunda, né? Para conseguir exercer aquilo que a gente busca de uma forma melhor. Então, quando me perguntam, mas precisa ser médium? É o que eu falei, todo mundo já é. Né? Tem gente que nem sabe, mas todo mundo é. Todo mundo pode se comunicar. Só que eu entendo, porque a partir do momento que eu tenho limitações em certas coisas, as pessoas também têm limitação nessa parte. Eu tinha também. Mas uma coisa é bom ficar claro para todo mundo. Sim, todos podem se comunicar. E o que bloqueia? O que bloqueia é o desespero de você se conectar, é você exatamente achar que tudo sai da sua cabeça, né? É você criar as suas crenças limitantes, que exatamente fulaninho é melhor e ele sim, ele nasceu com dom, mas você não. Meu cachorro, meu gato, eu tenho a sensação de que ele fala comigo sempre, mas é coisa da minha cabeça, porque é muito altruísta, é muito intelectual. Gente, sem preconceitos. Os animais são muito inteligentes, eles são mestres que nos acompanham nessa jornada. Então, sim, eles mandam mensagem, eles trocam informação com a gente de alto nível. Tem uns que sim, tem uns que não. Às vezes ele só tá querendo se comunicar a respeito da caminha que ele quer, da comidinha que ele... E outros falam mais sobre o eu superior, sobre as lições da vida. Então, assim, não existe regra, não existe lei não, a comunicação só acontece, só é real se for assim ou se for assado. Entendam que tudo é possível. Então eu sempre falo para as pessoas, né? Não desista. É comum a gente se frustrar. É comum na comunicação a gente querer ouvir, entender, assimilar uma coisa e sair outra, tá? Somos humanos. Não há competição, não compare a sua comunicação com o do outro. Porque o gatinho da minha prima falou horrores, passou um monte de mensagem. Apesar de que eu sempre falo, os gatos são muito diretos e retos no assunto e não tem papas na língua, eles falam mesmo. Mas o meu cachorrinho não, ele só mostrou uma imagem, mostrou isso e foi aquilo. Ou seja, não se compara, cada um recebe aquilo que tem que receber e tá tudo certo, né? E uma coisa muito importante, os animais não humanos adoram se comunicar. Mesmo que seja curto e grosso, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja aquele textão, aquela sessão de horas que você gostaria de ouvir, assim, não. Mas eles adoram poder, é como a gente gosta de ser entendido, ouvido. Eles querem se comunicar, eles querem falar. Então, talvez você não se comunique assim como, vamos chamar assim, os canalizadores se comuniquem. A sua forma é diferente. Você já pressente o que seu animal quer, o que gosta. Sabe? É aquela vozinha que fala ali no fundo e você sabe que não é você sendo imperativo e falando, não, é a minha escolha, é a minha decisão. Você sabe que é o seu animalzinho dando aquele sinal para você. Eu começo muito as minhas sessões, né? Agradecendo, honrando que eles estão ali. Eu me emociono muito no início. Eu sinto às vezes vontade de chorar, mas assim, não é tristeza. Eu acho que é assim, apreciando a dádiva daquele momento. É uma vontade de chorar, assim, tem uns mais, outros menos, mas geralmente eu começo a querer chorar.
a me emocionar. E eles gostam muito quando a gente fala, me conte sobre você, o que tem para você falar, né? O que você quer passar, quando você dá a liberdade. Eu gosto nas minhas sessões de pedir que o tutor faça algumas perguntas. Por quê? Exatamente, principalmente nos animaizinhos encarnados, às vezes eles estão lidando com alguma questão de alguma doença, algum problema de comportamento, ou só querem por curiosidade. Então, também tenho que saber o porquê da abordagem do tutor. Quando eles são desencarnados, eles estão desencarnados, eu já sei, a pessoa quer saber o que acontece, se eles estão bem, como foi, o que vai acontecer, se vai voltar, se não vai voltar. Enfim, mas como eu disse, esse é assunto para outro vídeo. Mas eles gostam muito, e essa pergunta ajuda, né, a quebrar aquele gelo no início, exatamente, essa indagação, esse pedido de me conte sobre você. O que você quer me passar? Me mostra. E aí você espera. E o que vier, não coloque filtros. Nossa, veio a imagem de um peixe, sei lá, caindo do penhasco numa bacia cheia de abacaxi. Calma, nem tudo precisa fazer sentido na hora. Nossa mente racional, ela pula, né? Em cima querendo saber de tudo. Calma, anota, confia. E aquilo, sabe? Depois aquilo vai... Nossa, como faz sentido. Daqui a uma semana a ficha cai, daqui um mês, ou não. Mas não importa, ele se expressou. É o que pra ele é importante. E é o que eu falei, vai das coisas mais simples dos animaizinhos, da vidinha deles, do cotidiano, até coisas mais profundas, mensagens que sejam para o tutor, para a jornada que eles dividem com o tutor, para o crescimento espiritual, para a missão. Sim, animais são sábios, são mestres. Quando eu tenho alguma dúvida, por exemplo, sobre o sentimento que eu estou recebendo, se é meu ou se é do animal, eu sempre me pergunto, esse sentimento é meu? Será que eu estou impondo? Ou é do animal? Você sente a genuidade da informação que chega até você. Se persistir, né? Se ficar muito ali latente, geralmente é seu. Se veio e passou, é o animal se comunicando. E uma coisa muito importante, as intenções sempre precisam ser boas. Só se comunique com o animal quando você estiver bem com você mesmo. Não precisa estar tudo perfeito, óbvio, mas que você esteja de bem, que as suas intenções sejam boas, né? Tudo ajuda a fluir para uma boa comunicação. Existem técnicas de relaxamento, pessoas precisam de repente meditar, ouvir uma música, colocar um incenso, cada um tem sua forma. Eu me recolho, às vezes eu coloco sim um incenso, às vezes eu coloco uma música que me ajuda a entrar na sintonia do somente eu comigo mesma e começar a expandir. Mas o engraçado é que na minha experiência, quando eu agendo uma sessão, muitas vezes eu já sinto a presença do animal feliz em se comunicar, saber que a sessão vai ser dia tal, enfim. E ao longo do meu dia, até o horário da sessão, às vezes vem flashes, lampejos, não sei como qualificar isso, mas é como se viessem às vezes imagens. O animal começa a vir na minha mente, essa é a minha forma. É como se eu começasse a comunicação antes. Mas aí eu vivo, né, calma, porque senão eu paro e anoto toda hora. Quando é muito importante, eu paro e anoto. E aí coloco pro tutor que antes me surgiu isso, me surgiu aquilo, me surgiu aquela sensação. E aí, depois na sessão, eu acrescento esses extras anteriores. Então, para mim, é muito comum quando eu agendo, parece que cria essa ponte, e aí começam a vir imagens, flashes, enfim, coisas do nada, aleatórias. De repente, sei lá, eu tô ali esquentando uma comida e eu tô tomando banho, sei lá, de repente vem do nada, sabe? E é muito interessante, é muito legal, e eu já conversei com muitos colegas comunicadores que passam por isso também. É legal essa troca, porque tem muitas coisas semelhantes também, muitas coisas diferentes. E eu achava que era louca, né? Gente, já tô impressionada, pensando. Não. É a energia do animal que ele já sabe. Os animais já sabem de tantas coisas. Basta a gente permitir que essa conexão ocorra. Eu gosto sempre de trabalhar com fotos.
né? Eu peço sempre uma fotinho, eu gosto de olhar no olho do animal, eu gosto de ver uma foto. Então, é a forma como eu conecto. Tem gente que não precisa, tem gente que precisa do animal presente, ausente, não importa. Cada um, como eu falei, tem sua técnica. Eu gosto de ter uma fotinho do animal, independentemente dele estar encarnado ou desencarnado. E aquela foto vai me transmitir aquilo que ele quer me passar, vai dar a ponte da conexão. Então, essa também é uma forma que eu gosto de me conectar com os animais. Uma coisa importante também para falar, que eu falei como tem várias formas de mensagem que os animais passam, tem muita também simbologia, tá? Exatamente. Às vezes a gente vê a imagem que vem pro comunicador intuitivo, sei lá, que nem já veio o símbolo do yin e yang para mim, borboleta, rosa, beija-flor, colar de pérola, enfim. Às vezes vem algo simbólico que não quer dizer que aquilo exista na vida do animal, mas aquilo significa algo. E às vezes eu passo para o tutor e depois o tutor fala, nossa, mas olha, isso realmente aconteceu assim assado, ou foi assim, ou isso me lembra tal situação que tinha, enfim. Sempre tem uma ligação. Eles também trabalham muito com as imagens, com simbolismo, né? Cabe a gente ir lá decodificando, porque para eles o que eles passam é o que tem que passar. Se a gente não decodificou agora e decodifica lá para frente, é porque tinha que ser assim. Então, como esse vídeo já tá enorme, eu vou deixar aqui para vocês algumas observações que é muito importante para você já começar a criar essa conexão. A gente tem que entender que os animais não humanos, eles são seres espirituais e conscientes, tá? E que eles apenas são diferentes, possuem formas diferentes. Mas eles também têm a capacidade psíquica, intelectual, é o que eu falo, o intelecto não é só construir foguete e resolver cálculos. O intelecto é aquilo que nos possibilita resolver questões nossas perante a vida ou o ambiente em que vivemos, com maestria. E se você começar a observar o seu animal, olhar ele como um igual, não assim, é a mesma espécie. Não é isso, ele é outra espécie, obviamente. Ele tem suas diferenças e qualidades e semelhanças e defeitos, enfim. Tem suas diferenças, comparando com nós, mas todos vieram da mesma fonte. Cada um tem a sua razão, o seu motivo, a sua qualidade, a sua necessidade, a sua importância nessa existência física e espiritual. É como um quebra-cabeças. Faltou uma peça, esquece. Quando todas as peças se conectam, você vê a imagem linda daquele quebra-cabeça que você montou e tudo funciona. Então, primeiro, olhar para eles do mesmo patamar. Você é diferente, mas isso não quer dizer que você seja menos ou mais do que eu. Somos todos iguais perante aquele ou aquilo, chame de Deus, de força, de fonte, que a tudo criou. E o conhecer mais sobre isso, conhecer o seu animal, estudar as características dele, prestar atenção e olhar com amor, conscientiza. E você conscientizado, você abre canais de você mesmo que permitem essa conexão. Talvez você nem precise de um comunicador. E você já sinta dentro do seu coração aquilo que seu animal quer que você veja, aquilo que vocês dois precisam aprender juntos, porque ambos estão em missões. Ambos. E tinha que acontecer. Nenhum animal erra de endereço. Essa frase é famosa no meio, mas é verdade. Tudo que aconteceu, acontece e vai acontecer entre você e o seu animal, tinha que ser, era como era para ser. A gente pode melhorar, a gente pode transmutar, claro, mas ambos estão cumprindo uma missão estabelecida lá do outro lado, que a gente nem lembra. Mas e se você curtiu, gostou do que eu falei aqui, combinado, eu peço para ser dessa você forma. deixa um like. Então, a maneira divulgue que você com quem olha você para o acha animal, que possa, né, querer saber também, você vai escutar, conseguir perceber ele melhor. Saber mais sobre a comunicação você intuitiva modificando com animais, essa maneira que você vai e perceber me ajuda na divulgação. o seu animal não humano. Eu ou até agradeço outros, de coração, né? Não é só o seu, não é só um aquele seu beijo. mundinho. Mua, Os outros pra todos. animais, todos eles, você vai começar a olhar diferente para as formas de vida desse planeta. E uma coisa muito importante
que eu vou falar agora por último, mas que não deixa de ser primordial, é que a comunicação intuitiva não é adivinhação, não é previsão de futuro. O seu animal não vai trazer os números da Mega Sena, ele não vai dizer que amanhã vai acontecer isso ou aquilo. Ninguém aqui é vidente. A gente recebe a informação presente, do momento. Eles trabalham muito com o que está acontecendo agora. Eles podem até falar um pouco do passado, né? Mas os animais não humanos, eles vivem no presente. E aquela energia do momento, seja ela qual for, boa, ruim, importante ou não para você, é o que vai ser passado. O ontem já foi, o amanhã não chegou, é o agora. Então, o comunicador ele não vai trazer as respostas que você quer, o que eu preciso fazer para que... É o que o animal quiser passar. Lógico que ele vai passar muita coisa, às vezes, se ele quer que algo melhore, que você entenda isso de uma forma. É como se fossem dicas, conselhos, interpretações deles. Mas eles jamais vão trazer fórmulas mágicas de resolver todos os problemas. Até porque eles estão nessa missão com a gente. É o que eu falo. É 50-50. Eles também têm crenças, eles também têm bloqueios, eles também trazem coisas que eles não absorvem tudo de nós. Não é tudo responsabilidade sua. Tem coisas que eles carregam, que veio do útero da mamãezinha deles, que vem da geração deles, pelo que eles passaram, talvez um passado, ou seja, eles também carregam medos, crenças, bloqueios, assim como nós. Porém, eles têm uma capacidade maior de lidar com isso e transmutar. Porque os animais não humanos, eles não têm essa resistência, alguns até têm, mas é sempre menor do que os humanos, né? A resistência é menor, a mudança, ao se aprimorar, ao se melhorar, ao se transformar. Eles estão sempre dispostos a isso. A gente tem que raciocinar, colocar no lógico, fazer todo um processo. Os animais, eles já estão ali, pá, ok, e agora? Né? Só que exatamente, tudo é um processo. Fez a comunicação com o seu animal, amanhã ele não tá mudado diferente. Você tá? Não é assim, é todo um processo. A comunicação serviu para você de alguma coisa? O que você aprendeu? Começa a aplicar, começa a entender, começa a olhar com outros olhos. E aí, você vai ver isso reverberando também no seu animal, né? Enfim, gente, o vídeo ficou longo, né? Mas é que é um assunto que tem muita coisa para se falar. E eu quis contar um pouco da minha visão, do que eu acho, das minhas experiências, como eu falei para vocês. Aqui eu tô falando por mim, pela Carla, comunicadora, veterinária, facilitadora em constelação familiar multiespécie. Então, assim, é a minha visão, é aquela coleta da minha bagagem, de tudo que eu passei, aprendi e me aprofundei até hoje e quis trazer um pouco aqui para vocês. Espero que eu tenha conseguido responder algumas coisas, ainda farei mais vídeos sobre outros temas, às vezes até sobre o mesmo tema com outras questões, então aguardem. Vamos aos poucos. E gratidão, obrigada por estarem comigo até agora, ouvindo tudo isso. E até uma próxima. E se você curtiu, gostou do que eu falei aqui, eu peço que você deixe um like para mim, divulgue com quem você acha que possa querer saber também, escutar, né? Saber mais sobre a comunicação intuitiva com animais e me ajuda na divulgação. Eu agradeço de coração e um beijo para todos.